Olá, queridos, tudo bem? E aí? Gostaram da primeira aula? Hoje nós vamos começar a segunda aula, tá bom? A segunda aula chama-se Sistema Respiratório. Olha aqui, aula número 2, Sistema Respiratório. Tudo bem? Os órgãos do sistema são fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Os bronquíolos e os alvéolos pulmonares ficam dentro dos pulmões. Na verdade, constituem os pulmões. Na verdade, querido, eles são os pulmões, né? Essas duas estruturas aqui é que formam, né, os pulmões. Além disso, os pulmões, eles são envolvidos por uma membrana bem fininha que a gente chama de pleura pulmonar, ok? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Olha aí, dá uma olhada aí nesse esquema. Olha aí nesse esquema direitinho como está aparecendo as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, os alvéolos pulmonares. Nós vamos fazer uma viagem desde as fossas nasais até os alvéolos pulmonares, certo? E lá nos alvéolos pulmonares, nós vamos ver que o gás inspirado ele vai passar para a corrente sanguínea. E aí é outra parte do nosso conteúdo que se chama Fisiologia do Sistema Respiratório, que nós vamos também estudar, ok? Bom, já estamos começando aqui com as fossas nasais. Dá uma olhada aí no desenho, né? Olha aí no desenho, ok? Verifique aí que as fossas nasais é a principal entrada de ar para os pulmões. E elas são formadas por pelos nasais, mucosa nasal, capilares nasais. São formadas não. Essas estruturas estão, né, nas fossas nasais, ou cavidade nasal, como você queira chamar. Os pelos nasais, eles têm uma função. Eles são capazes de reter as impurezas que entram junto com o ar no momento da inspiração, ok? A mucosa nasal, ela produz um muco que chega a ser pegajoso, que inclusive molha os pelos, que faz com que os pelos fiquem mais aderentes às substâncias, às impurezas que passam, né, junto com os gases respiratórios, o ar que a gente inspira. Ok? E os capilares nasais são vasos sanguíneos bem fininhos, que ficam na superfície interna das fossas nasais, que tem a função, inclusive, de aquecer o ar. Então, olha só, os pelos e a mucosa retêm as impurezas, essa é a função deles, juntos, eles trabalham juntos. E os capilares aquecem o ar, ok? A faringe nós já estudamos no sistema digestório, é um órgão comum, tanto o sistema digestório quanto o respiratório. Eu já disse para vocês, vou repetir mais uma vez, tudo que entra pela boca vai dar na faringe. Tudo que entra pelas fossas nasais, ok? Vai dar lá na faringe também, ok? Bom, após a faringe nós temos a laringe. E a laringe eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui. Dá uma olhada na figura aí, que está aparecendo, e verifiquem que a laringe ela apresenta uma estrutura chamada epiglote. Vou escrever bem aqui, ó, epiglote. A epiglote é a estrutura que vai controlar a passagem do ar que está na faringe para a laringe, certo? Toda vez que nós estivermos respirando, a epiglote, né, que é a estrutura que está na laringe, ela vai se abrir e o ar então vai passar. Mas toda vez que nós estivermos engolindo alguma coisa, a epiglote vai fechar a laringe, certo? E o alimento vai passar para o esôfago. Olha só, vamos só lembrar. Dá uma olhada no desenho aí. Olha a estrutura direitinho aqui, olha, faringe, verifique aí. Nós temos a faringe, temos a laringe e o esôfago, um no ladinho do outro. E olha aqui a estrutura epiglote, essa estruturazinha que está bem no início aqui da laringe, certo? Essa estrutura aí é ela que vai controlar a passagem do ar e do alimento, ok? Tudo bem? Ok, queridos. Ainda nós temos na laringe internamente algumas membranas
chamadas de pregas vocais. Essas membranas é que faz com que a gente consiga ter uma entonação, né? Ter voz, vamos dizer, falar, né? O ar que sai dos pulmões bate nessas membranazinhas, elas vibram, certo? E o som da nossa voz sai. Antigamente eram chamados de cordas vocais, hoje a gente chama de pregas vocais. Externamente a laringe apresenta, grudada nela, a tireoide. É uma glândula que fica mais ou menos aqui nessa região, ó. Terminando o nosso queixo, tá aqui, ó, bem aqui é a laringe, ok? Terminando a laringe, queridos, a traqueia. Agora dá uma olhada nesse outro desenho aí. Observe que a traqueia é um tubo que é formado por anéis cartilaginosos. E lá embaixo, queridos, da traqueia, ela se divide em duas partes, ela se bifurca. Olha aí no desenho, certo? Essa bifurcação são os brônquios. Um detalhe interessante da traqueia é que a traqueia apresenta células ciliadas. E essas células ciliadas, elas ajudam a empurrar as impurezas para cima novamente, que passaram pelas fossas nasais despercebidas, não foram filtradas, né, pelos pelos nasais, ok? E essa é uma espécie de defesa, né, de reter também, ou empurrar, né, as substâncias que conseguiram passar pelas fossas nasais. Bom, os brônquios, queridos, como eu já disse para vocês, ele é proveniente da bifurcação da traqueia. A traqueia está aqui, olha só um instante aí. Só um instante. Está aqui, ó, só um instante. Está aqui a traqueia, a caneta vermelha, certo? E aqui está aqui as outras canetinhas, azul e pretinha aqui, são a traqueia se bifurcando, dividida em dois. Então, essas duas partes aqui são os brônquios, que vieram da bifurcação dessa aqui, que é a traqueia, ok? Bom, essa bifurcação, ou seja, esses brônquios, eles penetram nos pulmões através de orifícios chamados hilo pulmonar, ok? Então, os hilos pulmonares são as estruturas por onde os brônquios penetram nos pulmões. Quando os nossos brônquios, esses dois tubinhos, estão inflamados, quando eles inflamarem, dá uma olhada aí no desenho, né? Não esquece de sempre acompanhar as minhas aulas olhando para o desenho que está aí mostrando no quadro abaixo, ok? Bom, quando esses tubinhos ficam inflamados, certo? Acumulam muitas secreções, a gente diz que o indivíduo está com uma bronquite, certo? Aliás, deixa eu te dar uma dica, eu já te falei isso, eu creio no sistema digestório. Toda palavra que termina em it significa inflamação, certo? Ó, bronquite, gastrite, conjuntivite e assim por diante, ok? Logo, logo nós vamos falar dos pulmões, certo? Aqui nós vamos falar dos bronquíolos e alvéolos pulmonares. Aguarda só um instantinho aí, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Nós estamos estudando o sistema respiratório, né? Lembra que nós vimos agora há pouco, falamos sobre o sistema, os brônquios, e agora vamos dar continuidade, olha. Bronquíolos, ok? Bom, os bronquíolos são ramificações dos brônquios. Onde eles estão? Dentro dos brônquios. Da mesma forma como os brônquios, quando se encontram inflamados, a gente chama de bronquite. Quando os bronquíolos se encontram inflamados, a gente chama de bronquiolite. Olha a terminação it aqui que eu falei para vocês, significa inflamação, né? Logo depois dos bronquíolos, nós temos os alvéolos pulmonares. E são bolsas localizadas nas extremidades dos bronquíolos. Então, cada bronquíolo ele se ramifica em vários bronquíolos menores. Depois, aqueles menores se ramificam em vários bronquíolos menores ainda. E na extremidade de cada ramificação dessa pequenininha, nós temos um alvéolo pulmonar, certo? O que acontece com eles? Durante a inspiração, eles se enchem de ar. E para onde vai esse ar? Vai para o sangue. Ok? Eles se enchem de ar e vai para o sangue, ok? Bom, o que é os alvéolos pulmonares? É o local onde ocorrem as trocas gasosas. Quando eles se enchem de ar, para onde esse ar vai? Para o sangue. Esse fenômeno a gente chama de hematose. Por quê? Porque quando nós inspiramos, o oxigênio nós jogamos no sangue, dos alvéolos para o sangue. E ao mesmo tempo que o oxigênio vai dos alvéolos para o sangue também
devolve gás carbônico. Por quê? Por que isso acontece? Porque quando o oxigênio ele cai na corrente sanguínea, ele é transportado, e quando ele é transportado, ele chega às nossas células, a todas elas, de todos os tecidos. As nossas células então fazem a respiração celular. Como resultado da respiração celular é produzido gás carbônico. Esse gás carbônico produzido em todas as células, ele é jogado no sangue. Quando ele é jogado no sangue, qual é o caminho que ele vem? Ele vem caminhando até chegar nos alvéolos pulmonares. Aí, quando ele chega nos alvéolos pulmonares, então o oxigênio sai dos alvéolos pulmonares e vai para o sangue. Por isso a gente chama de trocas gasosas. Esse fenômeno é conhecido como hematose. Está aqui, olha. Olha aqui, trocas gasosas, ó. Aqui os alvéolos pulmonares, ó. Saindo o oxigênio dele vai para o sangue. E ao mesmo tempo, do sangue sai o gás carbônico e vem para os alvéolos pulmonares. Esse oxigênio, quando ele chega no sangue, ele vai para as células. Olha a setinha aqui indicando, ó, certo? E nas células é produzido o gás carbônico, como eu falei para vocês agora há pouco, certo? Esse gás carbônico, quando ele sai das células, ele cai na corrente sanguínea e vai até os alvéolos pulmonares. Olha aqui a setinha. Mas nesse trajeto, enquanto o oxigênio e o gás carbônico estão no sangue, quem faz o transporte deles? É isso que nós vamos ver agora. Olha aqui, observação número 2, transporte de gases. Ok? Bom, nós vamos falar do transporte tanto do oxigênio quanto do gás carbônico. Primeiramente, vamos falar do transporte de oxigênio. Ok? Bom, como é transportado o oxigênio? Bom, a maior quantidade de oxigênio no nosso corpo é transportada através de uma molécula chamada hemoglobina. Onde estão essas moléculas? Essas moléculas estão dentro das nossas hemácias. Então, a hemoglobina é uma molécula que está dentro das nossas hemácias. As hemácias, elas também podem serem chamadas também de eritrócitos. Certo? Eritrócitos significa células vermelhas. Aqui, eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Eritro significa vermelha, rubra, certo? Eritrocitos significa células, então células vermelhas. Essas células vermelhas, que são as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, dentro delas tem uma molécula chamada hemoglobina, que inclusive elas são vermelhas por causa desta molécula aqui, hemoglobina, que é uma molécula extremamente rubra, ok? Vermelha. Bom, 98% do oxigênio que entra no nosso sangue, que chega até o nosso sangue, depois que a gente inspira, que enche os alvéolos pulmonares de ar, e esse oxigênio que está no ar passa para o sangue, ele é transportado através da hemoglobina. Então, olha aqui, acompanha aqui comigo, olha só. O oxigênio, quando se encontra com a hemoglobina, forma oxihemoglobina. Essa molécula é uma molécula extremamente instável. O que significa isso? É que assim que a hemoglobina chegar com o oxigênio lá nos nossos tecidos, para entregar o oxigênio para as nossas células, esse oxigênio ele é liberto, ele é livre facilmente, entendeu? Ele é quebrado da molécula de hemoglobina, ele é solto da molécula de hemoglobina facilmente e fica nas células, e as células então recebem esse oxigênio para fazer a respiração celular, ok? E professor, 98% do oxigênio é transportado dessa forma, né? Na forma dessa molécula aqui, ó, a oxihemoglobina. E os 2%? Os 2% é dissolvido no plasma. O plasma não tem uma capacidade de dissolver o oxigênio assim bem legal. Por isso a quantidade mesmo de dissolução é mínima, certo? Agora nós vamos ver o transporte de gás carbônico, tá bom? Então vamos continuar. Vimos ainda agora, estamos estudando o transporte de gases, né? Vimos ainda agora o transporte de oxigênio e agora vamos dar uma olhadinha aqui no transporte de gás carbônico, ok? Bom, o gás carbônico é transportado de uma forma um pouco diferente do que o oxigênio, ok? 5% do gás carbônico ele é dissolvido no plasma. Novamente, o plasma não tem assim uma solubilidade bacana com os gases. Oxigênio nem gás carbônico se dissolvem bem
no plasma sanguíneo, ok? Plasma sanguíneo, gente, só para quem não sabe, é a parte líquida do sangue. Nós vamos estudar o nosso próximo assunto, que vai falar sobre sistema cardiovascular, ok? 25% do gás carbônico ele é transportado através da hemoglobina. Novamente, olha, uma molécula de gás carbônico, quando se une com a hemoglobina, forma a carbohemoglobina, HbCO2. Novamente, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: a carbohemoglobina é uma molécula instável, assim como a oxohemoglobina, instável. O que é isso? Significa que ela larga facilmente as moléculas de gás carbônico e de oxigênio. A hemoglobina solta facilmente essa molécula, ok? Mas a maior quantidade de gás carbônico transportado é 70% na forma de íon bicarbonato. Está aqui, olha, HCO3, ok? É um íon bicarbonato. Como é que acontece isso? Toda vez que o gás carbônico se encontra com uma molécula de água, eles se unem e formam o ácido carbônico, olha, H2CO3. É a junção dessas duas. Acompanha aqui comigo, olha. Vamos fazer o balanceamento da reação química. Ó. Um carbono. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Agora, quantos oxigênios? 2 aqui, mais 1 aqui, 3. Entendeu? Então, o gás carbônico, quando se junta com a molécula de água, forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai se dissociar, certo? Em H+, e o íon bicarbonato, HCO3. Ok? É dessa forma que é transportado, certo? No plasma sanguíneo, no sangue, né? Até chegar aos alvéolos pulmonares. Não esqueça que o gás carbônico ele veio lá das nossas células, certo? Produto da reação química que ocorreu durante a respiração celular, ok? Tudo bem? Agora, queridos, eu gostaria de chamar a atenção a vocês num pequeno detalhe aqui. Olha só, eu coloquei inclusive aqui, atenção, ó, monóxido de carbono. Ó, monóxido de carbono é CO. O CO2 aqui que nós vimos é o dióxido de carbono. A gente conhece, chama ele mais de gás carbônico. Esse aqui também é um gás carbônico, certo? Só que o nome dele é monóxido de carbono. E esse gás carbônico aqui é chamado de dióxido de carbono, certo? Quando o monóxido de carbono se une com a hemoglobina, forma uma outra molécula, ó. Essa molécula tem o seguinte nome, vou escrever aqui para vocês, ó. Essa molécula é chamada de carboxihemoglobina, ok? Olha só, quando a hemoglobina se junta com o oxigênio, como é que eu chamo? Eu chamo de oxihemoglobina. Quando se junta com o gás carbônico, o CO2, o dióxido de carbono, eu chamo de carbohemoglobina. Mas quando se junta com o monóxido de carbono, eu chamo de carboxihemoglobina, ok? Qual é a diferença? É que essa molécula ela é estável, diferente da oxihemoglobina e da carbohemoglobina, que é instável. O que é que faz isso? Lembra que eu disse para vocês que quando ela é instável, a molécula de hemoglobina solta facilmente o oxigênio e o dióxido de carbono. Mas aqui neste caso, a molécula de hemoglobina, quando se junta com o monóxido de carbono, ela se torna estável. Então ela não solta facilmente o monóxido de carbono. Se ela não solta facilmente o monóxido de carbono, então significa que ela fica impossibilitada, a hemoglobina fica impossibilitada de transportar o oxigênio e o gás carbônico, certo? Bom, por que eu estou falando isso? Eu não sei se vocês lembram do acidente que aconteceu na Boate Kiss, né? Que muitas pessoas morreram asfixiadas, muitos jovens, né, morreram asfixiados. Justamente esse foi o problema, entendeu? Quando a pessoa inspira uma grande quantidade de monóxido de carbono, esse monóxido de carbono vai grudar na hemoglobina, tornando uma molécula, formando a molécula carboxihemoglobina, tornando essa molécula estável, e fica difícil de soltar a hemoglobina para transportar o oxigênio, e a pessoa acaba, né, tendo morte justamente por asfixia. Ok? Aconteceram outros casos também, não sei se vocês lembram, o caso dos meninos lá do Flamengo, né?
eles também morreram asfixiados, ok? É só para vocês terem uma ideia de como acontece isso, ok? Tudo bem? De onde vem o monóxido de carbono? Ele vem do produto da queima. Qualquer queima de combustível, queima de madeira, queima de papel, queima de qualquer coisa é produzido um monóxido de carbono. É altamente poluente e ele, inalado, causa um problema sério que causa a morte por asfixia. Ok? Já nós vamos falar agora sobre a fisiologia da inspiração e expiração. Ok? Os movimentos, né, de inspiração e expiração. Aguarde só um instantinho aí. Então é o seguinte, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a inspiração e a expiração e os movimentos dos músculos diafragmáticos, dos músculos intercostais e o que acontece com a pressão exercida fora do corpo em relação ao ar e dentro dos pulmões, fora e dentro dos pulmões. Ok? Tudo bem? Então eu queria que vocês analisassem aí. Toda vez que nós inspiramos o ar, o nosso diafragma ele se contrai. Quando ele se contrai, as nossas costelas, o nosso volume torácico, entendeu? Através dos músculos intercostais que estão entre as costelas, eles aumentam de tamanho, certo? A pressão fora para entrar o ar, ela é maior, mas a pressão dentro do pulmão, ela se torna menor, ela se torna pequena em relação à pressão atmosférica que é dentro dos pulmões. Mas na expiração, queridos, eu queria que vocês observassem que acontece realmente ao contrário. O diafragma ele relaxa quando a gente expira, certo? O ar sai dos pulmões, logo os músculos intercostais eles relaxam e a caixa torácica diminui, certo? Bom, a pressão dentro dos pulmões agora ela aumenta, porque a quantidade de gás, de oxigênio, de gás, vamos dizer, que está dentro do pulmão, ela é maior do que está fora do pulmão. Então, a pressão interna agora ela é maior do que a pressão externa. Ok? Se você der uma lida aí nesse quadro, se você observar direitinho nesses movimentos respiratórios, você vai entender exatamente o que eu falei. Tudo bem? Então, queridos, é isso aí. Um grande abraço. Beleza, pessoal? Gostaram? Mais uma aula, então. Aula número 2 concluída, né? Sistema respiratório concluído. Daqui a pouco eu mando exercício para vocês e vocês vão estudando aí. Lembre-se, qualquer dúvida você pode entrar em contato comigo pelo Zap, né? Ou nos comentários lá no YouTube. Não esqueça de se inscrever. Inscreva-se no canal YouTube que eu criei lá para a gente ter, né, uma sincronia melhor. Ok? Agora deixa eu te fazer um pedido. Deixa eu te fazer um pedido legal. Não fica com esses conteúdos só para você, com esse estudo só para você, com esses exercícios só para você. Compartilha com seus colegas. Chama colegas que não estudam com você, que estão também querendo ter acesso a um conteúdo de biologia, para que eles possam estudar e eles possam ter um melhor desempenho no Enem. Tá bom? Então, curta lá a nossa página no YouTube, inscreva-se, visualize, incentive as pessoas para estudar mais, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou aí com vocês. Beijão de novo. Tchau, tchau.